Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Meu nome é Leandro Enisman, sou médico ortopedista, sou um dos apresentadores do Muito Além do Gesso, justamente com amigos André, Noel, Bruno e Matheus. Se você não conhece a gente ainda, vai lá no Instagram, no podcast.ortopedia, para saber o que está acontecendo. Já aproveita, segue a gente lá no Instagram, segue a gente aqui no teu agregador de podcast que você está ouvindo, se é o Spotify, se é o Deezer, se é o Apple Podcast, onde você quer ouvir a gente, ou se você está assistindo a gente no YouTube, já vai lá e dá o seguir também, já curte o vídeo que ajuda bastante a gente. E também já pega, já manda, encaminha naquele teu grupo de ortopedista, no grupo da residência, para todo mundo ficar sabendo do que está rolando aqui no Muito Além do Gesso. Estamos começando mais um episódio 50 e poucos, que eu perdi a conta aqui, já nem sei mais, são tantos episódios que a gente está seguindo aqui, acumulando as dezenas. Hoje com um convidado muito especial, um dos melhores amigos, Dr. Rafael Demura Leal, vulgo Pará, eu acho que eu vou ter que chamar de Pará aqui, não vou conseguir chamar de Rafael, que é um colega ortopedista, estudamos juntos na faculdade, estudamos juntos na residência, servimos juntos nas Forças Armadas em Manaus, fizemos especialização de quadril junto, muita cirurgia juntos, e depois a gente teve uns caminhos um pouco diferentes que ele vai contar pra gente. Pará, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, se apresenta aí pro pessoal. Obrigado, Lê. Prazer estar com vocês aqui. Enfim, eu já vejo esse projeto de vocês há um bom tempo. Confesso que eu não assisti os 50 e poucos episódios, mas alguns eu já assisti. E, enfim, parabéns pelo projeto. Acho que é bem bacana, é uma tendência que as pessoas, muitos grupos estão seguindo. E acho bem legal essa ideia de muito além do gesso, né? Acho que falar de ortopedia, que é a base de todos nós aqui, mas tem muito mais do que gesso para a gente falar. Então é bem bacana estar com vocês. Você falou bastante, acho que eu sou um cara formado, sou um médico formado pela USP em 2004, da turma do Lê. Eu escolhi ortopedia como residência. Antes disso, a gente foi para o Exército, né? Ele para a Aeronáutica, eu para o Exército, lá em Manaus. Uma baita experiência de vida legal, que eu recomendo para todo mundo que fez medicina e quer dar uma quebrada aí entre a formação e a formatura e a residência. E depois nós voltamos, fizemos ortopedia juntos e fizemos quadril juntos. E aí, o começo da carreira assistencial, a gente nunca trabalhou junto no mesmo consultório ou mesma clínica, né, Lê? Mas a gente sempre trocou os casos, né? Sempre marcou cirurgia, o outro era auxiliar do um auxiliar do outro. Aprendemos bastante artroscopia juntos, né? A gente começou a fazer juntos, que a gente não fez na residência. E aí, ao longo desse tempo de assistência, eu fui observando outros caminhos que não assistenciais. Eu fiz o MBA em 2016, até 18, o mesmo que o André e o Noel fizeram aqui também, os outros dois entrevistadores aqui, que é o do INSPER Einstein, né? Na ocasião era INSPER Einstein, agora ele até desvinculou, né, o curso, mas era junto. E, puta, aí eu arrumei um problema para a cabeça, né? Porque eu passei a gostar mais de gestão que de quadril. E aí eu falei, bom, e aí, né? Aí eu comecei uma carreira em Y, que a gente fala, né? Quer dizer, assistência e gestão. E teve um momento da minha vida que eu tive que escolher, né? E eu posso contar daqui a pouco, enfim, vamos falando aqui, conversando, mas eu tive que escolher e definir pela gestão. Isso foi em 2019, quando eu fiquei full gestão. Então já tem aí 3 anos e meio, praticamente. E muita coisa aconteceu e, enfim, aí vou contando aqui para vocês. Mas hoje eu sou um cara que faz gestão em saúde, né? Exclusiva, não faço mais assistência, não dou mais plantão, não atendo mais ninguém. Tenho meu CRM pago para poder continuar atuando e pedindo exame para o meu pai e receita para minha mãe. Mas a minha parte assistencial está bem restrita, a parte de gestão está bem maior aí nesse momento. Legal. E aí, sou tricolor, São Paulino, chateado com o nosso desempenho, né, André? Mas, enfim, não perco a esperança. E como hobby eu tenho futebol, é um hobby, bike é um hobby, embora também estou mais devagar aí agora por vários motivos. E acho que é isso. Acho que vamos bater um papo legal aqui. Estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem perguntar. E eu puder falar, lógico. Show de bola, Pará. Bom, Pará, já te conheço há muitos anos, né? No começo, através do Lê, depois já bastante tempo de amizade. E, assim, observando a sua história, né? Até você comentou que a gente fez o MBA também. Eu faço gestão e assistência, eu sou um cara que faz os dois. E eu acho que isso
pode abrir uma das opções, mas você falou uma parte que eu achei muito legal, você falou em 2019, né? Então, eu queria saber como foi para você, assim, de repente, falar assim, cara, realmente eu vou aposentar chuteiras, né? Da assistência e vou me dedicar somente à gestão. Como é que foi esse momento? Imagino que, assim, por mais que eventualmente você já fizesse os dois ou estivesse gostando muito de MBA, não é uma decisão muito fácil, tem que ter um acontecimento, são muitos anos de dedicação até chegar lá. Como é que foi para você esse momento? André, isso todo mundo me pergunta, todo mundo, assim, família, amigos, eu já gravei um outro podcast de amigos também, mesma coisa, porque realmente é uma decisão que é curioso, quando você está na tua pele, na própria pele, parece meio transicional, natural, e você fala, nossa, migrei, né? Mas quando você conta para os caras de fora, quando alguém pergunta, você fala, porra, realmente é um negócio grande, entendeu? E assim, eu lembro de uma professora do INSPER que me ajudou com algumas mentorias, e eu falava, pô, professora, eu não me acho muito empreendedor, eu sou um cara meio cagão, assim, sabe, para sair investindo e tal. Ela falou assim, pô, como assim? Você mudou uma carreira assistencial para a carreira de gestão total. Isso é um puro empreendimento. A gente às vezes pensa, não, empreender é você montar uma startup, querer vender para um grupo chinês bilionário. Não, pô, empreender também é você trilhar outros caminhos, assim, meio all-in mesmo, né? Então, qual que é a minha história nesse sentido? Assim, eu entrei no Vita, que é uma clínica grande aqui de São Paulo, de medicina, de ortopedia e reabilitação, né? Em 2010. Acabei o R4 com o Lei em 2009, né? Que eu falei que a gente fazia junto. Em 2010 eu fui fazer um fellow com o Henrique Cabrita, que é um puta cara nota 1000 aí do quadril brasileiro, uma fera, dispensa comentários, que, pô, eu falei, vou aprender com esse cara. Um cara bom de consultório, bom de cirurgia. Fui aprender artroscopia, que eu nunca tinha visto, né? A artroscopia de quadril era uma coisa que estava super chegando aí no Brasil, alguns anos antes, né? E aí eu falei, vou aprender. E fiz um fellow lá, beleza, fiquei um ano inteiro, ajudava no consultório, trabalhava, enfim, cuidava da minha vida. E os anos passaram, 11, 12, 13, 14, beleza. Em 2015, mais ou menos, eu tava meio aquela coisa, porra, faz tempo que eu não estudo nada, né? Faz tempo que você só lê um artiguinho, só trabalha, dá um plantão e tal. Eu falei, porra, eu preciso fazer alguma coisa, só que eu nunca gostei de pós-graduação, não foi não é meu perfil. Mestrado, doutorado, nunca achei que era o meu caminho, respeito super quem faz e tal, mas não era o meu caminho. Aí eu falei, porra, vou estudar alguma coisa. E aí eu era casado com uma administradora na ocasião, que me encorajou, pô, me contava alguns desafios, ela trabalhava no varejo e tal, que é bem diferente do que a gente faz na saúde, mas era administração. E eu gostava do que ela me trazia ali, dos desafios e tal. E eu tenho um grande amigo... Foi por isso que você separou, não? Não. Tá bom, não, só para saber. Não, nada a ver. E aí, eu tenho um grande amigo que vocês conhecem, que é o Fábio Schiavuso, que é o Pira, que é um ano mais velho que eu. Ele foi tesoureiro da Atlética nossa da USP um ano, eu fui no ano seguinte tesoureiro, já tinha um embrião de querer fazer uma gestão, né, no caso ali financeira, mas uma gestão mais global. Cuidava das E contas aí, da nossa casa em Manaus também, importante. eu fazia, a gente fazia todo mundo um pouco, mas eu ajudava na gestão ali. Comprava carne, né, Lei? Comprava carne, cerveja para churrasco. E aí, assim, o Pira falou, bicho, você tem que estudar a gestão, cara, eu tô terminando o MBA, é legal demais, assim, abre um horizonte brutal, é outra vida, você tem que fazer. Aí eu falei, cara, acho que eu vou fazer. Aí procurei ali, me informei e tal, fui pro INSPER, adorei a escola, né, beleza, comecei. Fiz 16,5, né, 16, 17, aí na virada do ano, 17 para 18, eu no Vita tinham ciclos de mudança de diretoria e conselho, né, a cada 2 anos. Já era uma empresa bem robusta, bem estabilizada, tinha uma governança interessante, e aí a gente mudava a cada 2 anos. Então, bem nessa época, o pessoal do conselho me chamou, falou, pô, você está estudando, né, fazendo MBA? Eu falei, tô, tal. E aí, você quer fazer alguma coisa? Eu falei, pô, claro que eu quero, né, tô estudando para isso. E me chamaram para ficar, puta, acho que 2 períodos, eu acho, assim, dos 10 da semana, fazendo gestão e acompanhando os caras. Primeiro eu acompanhei um pouco, agora eu lembrei, antes de terminar ali, antes dessa fase de realmente virar o diretor técnico, eu fiz meio que um fellow de gestão com os caras, né? Então eu fiquei uns 6 meses olhando ali uma reunião ou outra, participando de algumas coisas para ver se eu curtia e tal, e foi dando certo. Aí me chamaram, falei, pô, vem ser o diretor técnico. Na ocasião, a empresa tinha 2 diretorias, uma financeira e uma técnica,
eu era o técnico, tinha um cara de mercado, um administrador financeiro, e fomos tocando o barco. Isso de começo de 18 ali, vai março, abril de 18 em diante, né? E, puta, ganhando complexidade. Ao longo de 18, eu falei, porra, tá legal isso aqui, tem desafios, né? A empresa vinha sendo procurada por alguns fundos ali para falar sobre o momento, né, o cenário atual do mercado e negociações. Aí, porra, foi sendo legal. Algumas mudanças na empresa, algumas boas práticas, enfim, tudo. A gestão de uma empresa familiar crescendo. Então, era bem bacana isso. E aí eu fui aumentando a carga horária. Então, ao longo de 18, de 2 períodos, eu acho que eu virei logo para 4 ou 5, meio rápido. E aí beleza, vai ainda dar. Eu larguei uma clínica que eu trabalhava, deixei de ajudar o Leão um pouquinho mais algum dia de folga ali de cirurgia e tal. E aí beleza, fui aumentando. Aí, na virada do ano 18 para 19, os caras falaram, meu, a coisa está indo bem aqui, está crescendo, vamos que vamos, conselho, gestão, estamos juntos, vamos fazer. Você não quer aumentar a carga horária? Aí eu tive que decidir deixar o consultório. Por quê? Eu dava um plantão de segunda-feira em Sapopemba, no hospital estadual, que era uma delícia, assim, um puto de um oásis do SUS, assim, de São Paulo, poder operar os caras que precisam, os traumas bem feitinho, a equipe era super boa, o material era adequado, quer dizer, dava pra fazer uma boa ortopedia lá, e, porra, plantão, que no dia 5 tava o dinheiro na conta, trabalhava de segunda-feira, aquela coisa com residente, ensinava os caras, dormia à noite, então, era um modelo que era bom para mim. E eu já comecei a falar, porra, se eu largar o consultório, se eu vou largar tudo, já tinha pensado, se eu vou largar tudo para ser gestor, não adianta eu ficar no consultório me dedicando, porque eu não vou me dedicar, entendeu? Eu não vou estar muito disponível para os caras, o paciente me ligar, eu não vou querer dar aquela investida de tempo, de energia no consultório. Então, eu falei, quer saber, eu vou fechar o consultório e vou ficar um dia no plantão, que paga umas continhas na minha casa, e o resto na gestão. E aí, então, em janeiro de 19, eu mudo total, assim, eu deixo de fazer consultório, a única assistência que eu fazia era no plantão, e o ano foi continuando. Aí, em julho de 19, o conselho me chama, fala, nós vamos unir as cadeiras, né? Vai virar uma cadeira única de liderança da empresa, e estamos te convidando. Aí eu topei, falei, pô, agora, né? Enfim, olhando para trás, eu estava pouco preparado, assim, eu tinha muita coragem, muita vontade, mas pouca base, né? Mas fui, e foi animal, assim, porque a gente vinha numa crescente, né, o segundo semestre, aí eu virei o CEO do Vita em julho de 19, e aí a gente vai fazendo um monte de coisa, sempre com o conselho ajudando, todo mundo, assim, muito engajado, né, a parte da gestão da empresa, e aí acelerando a questão de conversa com alguns fundos, né, e aí aí veio a pandemia, né, em fevereiro de 20, pandemia, puta desafio mundial, e todo mundo que estava fazendo gestão de alguma maneira se envolveu. E, porra, foi um puto aprendizado, mas não foi na barriga, aquela coisa de cortar pra caramba, mexer. Pensa numa coisa que você tinha que lançar mão de uma empresa, a gente fez, sabe? Em todos os aspectos. E aí, cara, ficamos vivos, encolhemos um pouquinho ali, mas deu tudo certo. Só que, se por um lado a operação apanhou, por outro a gente conseguiu se organizar muito em negociações, né? Então a gente montou um plano de expansão, um plano de investimento, conversamos com vários fundos, e fizemos aí um roadshow com alguns deles, eu participei junto com outros caras lá do grupo, para chegar a alguma coisa, pô, legal, estamos aqui, ó, temos um produto bom pra caramba, vamos vender, quem quer comprar, né? E aí, ao longo de 20, teve essa conversa, nos aproximamos de alguns desses grupos, um deles foi o Fleury, que é um fundo estratégico, e aí, ao longo de 19, de 20 para 21, a gente se aproximou aí, aquela coisa toda burocrática de assinar a papelada, blá, blá, e em junho, se não me engano, maio, junho, de 21, a gente efetivou a venda para o Fleury. Então foi muito legal, porque eu consegui percorrer na mesma empresa, tipo, eu fui estagiário, depois eu fui diretor técnico, fui assistente, né, atendendo, operando, fui diretor técnico, fui CEO e vendemos para o Fleury. Então, acho que eu cumpri uma meta aí bem bacana, né? Mas acho que, estou contando um pouco da história para dizer assim, eu não tive uma grande escolha, assim, não, e agora, o que eu faço? Meu, a coisa foi acontecendo, foram me dando oportunidade, eu fui acreditando naquilo, fui negociando uma questão financeira para não abrir mão tipo, os carnês continuam chegando, né? Então, você precisa estar negociando remuneração. E aí, de repente, eu me vi assim, caralho, agora eu sou o CEO do Vita e tem que tocar isso aqui com os caras e me pagam para isso e eu não dá mais para atender e virei, entendeu? Eu acho que alguns fatores, de repente, assim, fazer quadril. Eu adoro prótese de quadril, acho uma puta cirurgia maravilhosa. Aliás,
Acho que não tem ortopedista que não gosta, né, da cirurgia. Pode ter, não ter paciência. Aí começar de novo aquele papinho de seja do século, né? Brincadeira. Mas Noel, não adianta você... Pode chorar, pode chorar. Sempre dá para enfiar essa frase em todo episódio, você vê. Puta, não dá. Só não falaram que é do século passado, mas tudo bem. A gente pode continuar por aí, porque o século já rodou, os caras já estão mudou, parados, né? Tem 22 anos que já mudou. Bom, vai lá parar. Brincadeiras à parte, assim, eu nem é por isso da cirurgia do século, mas de fato foi, né? Mas é gostoso, é legal, pô, você dá uma puta devolução de qualidade de vida pro paciente. Tirando isso, cara, eu não tava muito feliz com o quadril, assim, sabe? Com a especialidade, com a sub. Eu não sei se eu tivesse feito alguma coisa muito mais vanguarda, muito mais volume, muito mais, né? Eu teria dado essa migrada total. Talvez ficasse o pé em cada canoa, não sei, mas é um fator que eu penso, entendeu? Eu entendo que você quer culpar o quadril, né, pela sua mudança e tá tudo bem em relação a isso, mas eu queria fazer uma pergunta aqui endereçada que eu acho que o nosso ortopedista geral gostaria de fazer. Então, acho que você, fazendo uma nossa comparação, uma série que a gente gosta muito, que é o Star Wars, né? Você começou como um padawan, né? Você era aquele padawan e tal. Aí você falou, não, vou fazer ortopedia, tudo. Pô, você virou um Jedi, cara. Você era um Jedi, você era o cara, porra, sapopem, baleando, operando e tal. Aí você começou a ir pro lado negro da força, né? Você começou a ter um pouco de gestão e tal. E aí você virou o CEO de uma grande empresa na qual os Jedi estavam no serviço, né? É tipo Darth Vader, CEO da Estrela da Morte, assim. Não obstante isso, o Império veio e comprou a sua empresa, e aí você virou tipo um grande funcionário do Império, né? Tipo, você virou um executivo aí do sei lá. E aí, não obstante isso, depois veio outra empresa em que você trabalha hoje em dia, que você vai contar isso ainda pra gente, né? Que basicamente, sei lá, imperador, não sei. Então, Palpatine, né? Então eu queria te falar, o que você fala para o nosso ortopedista médio? Médio, tipo, eu roubei isso do Pânico, né? Do afegão médio. Afegão médio, boa. O que o afegão médio entende de tudo isso? Para onde estamos indo? Porque assim, aqui a gente é Jedi, né? A gente é o trabalhador braçal, né? Mas para onde estamos indo? Ainda há espaço para o Jedi? Ainda há espaço para o ortopedista médio? Ou ele tem que procurar um lugar para trabalhar? Como é que você vê isso, cara? Contando para o nosso público aí geral. Cara, é uma ótima pergunta, cara, porque eu também tô tentando analisar o mercado, sabe? Tô tentando entender para onde nós vamos, sabe? Parte da minha migração de carreira também tem a ver com o que você está falando, sabe? E não assim, medo da concorrência. Pô, a gente fez medicina, tem espaço. É um país que ainda tem muito espaço para medicina, né? Assim, claro, talvez um lugar ou outro mais saturado, um lugar ou outro mais difícil, mas, porra, dá para você ainda fazer medicina, fazer o que você gosta, crescer e tal, e ser bem remunerado e tal. Então, eu tô pensando na minha cabeça qual é o caminho o que está acontecendo. O que está acontecendo, isso é inegável, e aí para falar da ortopedia, e aí eu vou linkar o que eu faço hoje, né? É a consolidação do mercado, né? Consolidação, para quem não sabe, é quando algum grupo bem grande, relevante, financeiro ou estratégico, enfim, acaba juntando empresas do mesmo ramo, sob o mesmo guarda-chuva, e isso acaba tendo várias coisas positivas, seja negociais, seja sinergia de custo, seja credenciamento de operadora que você não tem numa clínica, você não tem na outra, e você extrapola, algumas alavancas de crescimento, padronização de protocolos, tudo isso é feito com essa consolidação, né? Isso aconteceu no começo com os laboratórios, né? Quem conhece o DASA, quem conhece o próprio Fleury, né? Que é estratégico, foram comprando um ao outro nacionalmente e viraram colossos do laboratório. Depois veio a fase de hospitais e operadoras de saúde, né? Todo mundo conhece a Amil, todo mundo conhece a United Health, que depois comprou a Amil e depois fez a Rede Américas, comprando hospitais. Depois o DASA também entrou nessa com DASA Hospitais, a Redditor detonando, né, comprando todo mundo, tal, a Pivida mais recentemente, junto com a atual NDI, né, que era a GNDI, agora é a NDI, Notre Dame Intermédica. E, por último, vieram as clínicas, né, as especialidades. Então, começamos com oncologia, né, a Oncoclínicas é o baita de
um benchmark aí para quem está fazendo isso. E aí, oftalmologia, que é um dos braços da empresa que eu trabalho hoje. E agora entramos numa fase em que a gente está olhando mais para ortopedia, otorrino e urologia. O que eu faço hoje. E aí depois eu concluo que eu acho que qual é o caminho que nós temos que trilhar aí, né? Hoje eu sou diretor médico de uma empresa chamada Grupo H+ Brasil, que é vinculada ao Pátria, fundo de private equity enorme aí. Private equity, quem não sabe, é dinheiro de investidores, internacional ou nacional, aplicado num mercado alternativo. Então, não põe em fundo, não põe em ação, não põe em renda fixa, põe em negócios. Então, compra empresas, de fato, não papel da empresa, compra a empresa, ajuda na gestão da empresa, melhora vários fatores da empresa, para o bem ou para o mal, né? Para o custo e para a receita, e faz dinheiro disso, tem resultado disso, e depois ou faz um IPO na bolsa, ou vende para um outro fundo maior, enfim, ou para um estratégico. Esse é o caminho natural das empresas. Eu sou diretor médico da área de urologia, ortopedia e otorrino. Eu não cuido de oftalmo, que é o nosso braço mais relevante, mais antigo. Hoje nós temos 4 empresas adquiridas, 3 em São Paulo e uma em Salvador. Devemos terminar o ano com mais 3 adquiridas até dezembro. Não posso falar, óbvio, quais e nem aonde, mas, quer dizer, de 4 para 7 empresas até o final do ano é um salto bem grande, né, de aquisições. Ou seja, nós estamos consolidando esse mercado de ortopedia, otorrino e urologia, tá? Como que eu vejo a atuação do ortopedista? Ou do médico em geral, tá? Sendo bem franco, mas já que nós estamos falando aqui com um público que deve ser mais predominantemente de ortopedistas, eu não vejo mais espaço, exceto, assim, São Paulo capital, porque é grande, ou caras mais antigões nas grandes capitais. Então, um cara ou 2 em Brasília, um cara ou 2 no Rio, um cara ou 2 em BH, tem um espaço para o cara trilhar um caminho próprio, abrir uma portinha dele, doutor fulano, ortopedia e beleza, tocar o pau lá, atender particular, um cara que, sei lá, se destaca em alguma das áreas nossas aí, das subs, e faz uma cirurgia diferente, e é speaker de uma empresa de material, então o cara consegue crescer. Mas todo o resto, eu vejo, e se eu tivesse nesse papel hoje, me formei agora, acabei a residência agora, eu ia tentar me vincular a um grupo grande. Então, a um hospital grande, que tem um ambulatório grande, a uma operadora de saúde com um projeto bacana de médio e longo prazo, enfim, algum grupo que é relevante, algum fundo, né? Tipo, no meu caso, um fundo. A gente não tem médicos no fundo, né? Os médicos são das empresas adquiridas e os caras seguem os seus consultórios. Mas eu olharia para esses grandes grupos, porque acho difícil que a gente consiga se manter com aquele modelão de portinha aberta, meu consultório, meu convênio, sabe? Não acredito muito nisso. Acho que tem muito grupo grande olhando para a saúde com a visão de business e com a visão de melhoria do sistema. E aí parte dessa melhoria está em economizar, está em protocolar, está em criar ecossistemas, né, que é o que está acontecendo. Então, a minha dica, se posso dizer assim, seria plugar num grupo maior, entendeu? Não saia sozinho no mundo, não. A menos que você vá para o interior de algum lugar, né? Ou tenha algum lugar assim, pô, meu pai é de Goiás e eu vou para lá com meu pai. Beleza, isso é meio óbvio, mas se eu sou um cara sozinho, eu encararia com um grupo maior, entendeu? Mas eu acho que talvez uma das coisas mais legais assim, do Muito Além do Gesso é que a gente fala de coisas relacionadas com o dia a dia, com a nossa prática, mas a gente não fala de aspectos técnicos, aqui a gente não vai falar que a fratura é A, B ou C, né? Ensina a reduzir em radial. Só que a gente percebe, assim, quase como fazer um papel duplo, né? Como um porta-voz dos médicos, né? Assim, o que é falado por aí? E eu acho que talvez essa seja realmente a oportunidade para a gente, entre aspas, ouvir o outro lado. Aqui eu estou no papel, obviamente, de um intermediário, né? Sim. Assim, os médicos, eles se queixam que as condições vão piorando, que elas eram melhores e foram ficando piores. Eles estranham qualquer movimentação de mercado. Acho que você descreveu perfeitamente o que está acontecendo e provavelmente os próximos passos. Até a brincadeira que quem gosta de mudança é empresa de mudança. Assim, você tem uma coisa, a coisa está mudando, você fica já com um certo receio. E você falou nessa, entre aspas, camada de proteção ou chegar num grupo grande. Mas aí quando a gente olha para o Matheus, e no caso o Bruno está prestando as provas e não está aqui com a gente hoje. Como é que ele faz isso? Como é que ele
pode chamar a atenção de um grupo como o seu, para assim, putz, o Matheus é legal, como é que ele vai trabalhar ali? Como é que ele desenvolve uma carreira? O que ele pode fazer de diferente para ele ser bem aceito e ter um papel relevante nesse grupo? Porque o que eu sinto de medo dos médicos é serem meio que triturados por uma máquina muito grande, não terem sua relevância e, na prática, ganharem cada vez menos. André, é uma equação difícil, tá? Não dá para dizer que é trivial. O que eu vejo, assim? Por uma lei de mercado básica, oferta e procura, quanto mais o mercado de médicos está saturado, mais difícil vai ficar e menos vai ser pago. Isso não é a medicina, o Pátria, não é o grupo, não é quem for. É o mercado que a gente vive capitalista, né? Que eu sou um entusiasta, né? O que eu vejo? Não dá, como eu falei, eu não acredito que dá para escapar. Não dá, vai, claro, um cara, dois, às vezes, né? Alguns vão escapar, mas a massa vai acabar tendo que se adaptar a esses conglomerados, vamos chamar assim. O que eu daria de dica, assim, primeiro, estude sempre, faça uma sub, né? Claro que tem espaço generalista, um cara que é triador, um cara que não gosta de operar, mas gosta de atender, beleza, esses caras têm um super espaço, porque cada vez mais você tem que ter uma triagem bem feita para protocolar direitinho e para seguir os caminhos adequados, né? Tratar bem os doentes e operar de uma maneira adequada, tudo isso está sendo mapeado. Acho que networking é fundamental, então, assim, as empresas captam muito pelo contato. Quer dizer, eu entrei no Vita porque eu era um residente do HC que tinha todos os amigos jogando bola na Atlética, da faculdade. E desses caras, pô, precisamos de um fellow. Pará, você vai fazer o quê? Quadril? Vem você que o quadril está precisando. Entendeu? Fulano vai fazer o quê? Joelho? Vem você porque o joelho. Então, assim, isso é muito importante. A minha história é essa, não tem como falar diferente. Mas, assim, você ter os contatos e ter uma sub, ó, o que você faz? Eu faço pé e tornozelo, tô artroscopando, reconstruindo ligamento com artroscopia e fiquei 3 meses em Pittsburgh aprendendo. Porra, você se diferenciou. Você vai conseguir uma vaga num consultório dentro do Einstein, que é um puta espaço bacana, e não tô fazendo propaganda de ninguém, não, porque eu acredito mesmo. Ou você vai entrar num grupo desse, vai ser a referência de pé e tornozelo desse grupo, e vai receber os casos triados e vai operar. Você vai se posicionar dessa maneira, né? Se não tiver esse caminho, dificilmente vão te pescar, falar, não, vem cá você, garotão, você é um cara bacana aí, vem fazer ortopedia aqui. Não vai, né? Não vai se encaixar. Do ponto de vista do tipo de trabalho desses grupos, puta, a gente, assim, o grupo nosso, o H+ Brasil, que eu trabalho, a gente preza muito pela qualidade, né? Então, o NPS é um dos grandes indicadores que a gente usa para tudo, para pagar melhor ou né, pagar bônus. Fala para o pessoal o que é NPS, Pará, que eu acho que talvez tem gente que não sabe. NPS é uma sigla chamada Net Promoter Score, é um índice de qualidade. Todo mundo já preencheu na vida, eu tenho certeza, mas na farmácia aquela carinha vermelha de o cara tá puto e verde de tá feliz e as 5 ali, ou de 1 a 10, quanto você indica o trabalho do Dr. Leandro Enes, mano, sendo que 1 é nunca indicaria e sendo 10 sempre indicaria. Isso é NPS. Perfeito. Depois tem uma conta que você faz, promotores sobre detratores, não, ao contrário, né? Agora me enrolei. Mas detratores e promotores que têm uma graduação de nota e você chega num número. 9,5, 9,4, 8 ponto não sei o quê. E isso existe em todas as empresas, né? A gente usa muito. Então, assim, não cabe no nosso time um cara que é um tocador ali que trata mal todo mundo. Pode ser brilhante, saber tudo de ortopedia, mas se o cara trata mal, vai ter nota baixa, vai aparecer nos indicadores que a gente apura e você vai falar, amigão, você melhora, você vai sair do time, entendeu? A gente também olha desfecho, né? Quer dizer, o cara que, nossa, o fulano opera rápido, opera bem pra caramba e tal. Todo mundo infecta, porque ele opera de qualquer jeito. Pô, esse cara também não serve, porque eu tô trazendo complicação cirúrgica para o paciente e custo a mais para o operador e para o hospital. Então, de qualquer maneira, a gente tem que equilibrar isso. E nós somos um grupo, no meu caso, um grupo financeiro. Tem que ter lucro, né? Não é uma filantropia, não é uma Santa Casa. Então, o cara que... Porra, eu não acredito nisso, eu acredito numa medicina mais sacerdotal e não tem que ter lucro, tal. Não vai caber no nosso projeto, né? E não quer dizer que tem certo ou errado, porque o cara pode achar um caminho para ele um pouco diferente, entendeu? Então, eu acho que, assim, estudando, tendo uma sub, tendo networking, você vai aparecer em algum momento. E se você aparecer pra caramba,
rede social, congresso, dar aula, viram uma referência em alguma coisa, vão te comprar, vão comprar seu passe. Que nem jogador de futebol, né? O cara que aparece mais e mostra resultado, desempenho, vão acabar comprando o passe do cara. Isso acontece também no mercado. Algumas empresas vão buscar caras referência e compram o passe dos caras, né? Boa. Achei muito bacana, para só até complementando, né? Porque com o número atual de faculdades, eu acabei de ver um estudo, depois a gente levanta e coloca em mais ou menos 10 anos, se nenhuma faculdade mais surgir, que é pouco provável, a gente deve dobrar o número de médicos no Brasil. Então, eu acho que não tente lutar contra essa roda, ela já aconteceu. Não é que ela vai acontecer, já foi, e ela deve aumentar e ficar mais poderosa. Eu acho que essas dicas aí, vindo do Pará, e sabe, que realmente conhece esse mercado, que participa de tudo isso, acho que é uma coisa legal. Assim, não tente lutar contra a lei da natureza, já foi. Eventualmente tente se diferenciar e se posicionar. Show de Tem bola. que se adaptar. Perfeito. É isso mesmo. É isso E aí. agora eu estava pensando aqui que a gente está conversando bastante pro lado dos ortopedistas que vão ali no lado assistencial mesmo, mas é fato que assim, a gente tem bastante aluno residente que ouve a gente. Uma coisa que me impressiona muito, que é muito diferente quando a gente era aluno residente, né, para que tem muitos já alunos residentes que se interessam pela parte de gestão, que era uma coisa que a gente nunca ouvia falar na nossa época. Alguém já pensa assim, não, eu quero fazer uma coisa de gestão, tal. E daí queria perguntar em relação à formação, o que você acha, assim, olhando tua carreira para trás, se você soubesse que você ia fazer 100% de gestão hoje em dia, você acha que você teria feito residência ainda de qualquer jeito? Você acha que a tua vivência de ter clinicado, de ter também trabalhado, é uma coisa importante no seu dia a dia? Então, um lado, assim, de alguém que, de repente, hoje em dia já está na faculdade, já está pensando, cara, eu quero ir 100% de gestão. Será que esse cara deve fazer uma residência ou já vai fazer um MBA direto? E uma outra dúvida aqui, eu sou o único aqui, tirando o Matheus que está na faculdade ainda, que não tem MBA, né? E uma conversa que eu já tive, na verdade, com vocês três, que eu vou trazer aqui para o ar, é tipo assim, poxa, eu sou um cara que faço um pouquinho de gestão, tenho um lado de inovação. Você acha que faz sentido alguém que, de repente, não quer ir para uma carreira tão de gestão como você, como o André fazem, faz sentido fazer um MBA? É uma boa complementação para um ortopedista, para o afegão médio aí, como o Noel disse, ou realmente é uma coisa que faz sentido para quem quer realmente entrar de cabeça nesse mundo? Cara, vamos lá. Começando pela formação. Acho que é inacreditável a gente ter as grandes escolas médicas aí com zero de formação de gestão, questão financeira, sei lá, práticas de consultório, entendeu? Nós somos da USP, eu e o Lê, puta, a gente aprende pediatria pra caramba, puericultura, saúde pública, e eu entendo, como uma escola pública, você tem que devolver isso para a população, acho que está super ok, mas você não tem nenhuma optativa, né? Nenhuma optativa no currículo nuclear que você possa escolher, pô, eu quero acompanhar um cara da GV, entendeu? Eu quero acompanhar um gestor do HC, porque tem gestores super bons lá fazendo esse trabalho. Então, eu acho uma cagada não ter. Não sei se o Einstein, acho que vocês que estão mais inseridos lá, tem essa carreira, essa cadeira ali. Eu acho que tem, porque eu lembro de uma vez ter visto alguma coisa tipo meio venha da aula ou emprego ali na faculdade. Então, assim, acho isso brilhante, se tiver de fato mesmo, ou mesmo que seja um embrião ali, uma pós-graduação, uma coisa pequena, mas assim, tem que ter. A gente não sabe cobrar na saída da faculdade. A gente não sabe que tem que ter uma PJ, que é um caminho quase inevitável. A gente não sabe que o contador tem que te ajudar. A gente não sabe ler um contrato de qualquer coisa para, trabalhar num hospital X. A gente não sabe nada. E achei um baita erro. Tudo bem que você aprende com um colega mais velho que já está na sua frente, mas até quando, né? Nós vamos ficar nessa dependência dos mais velhos. Então, assim, acho que isso é um baita erro. Eu acho super importante clinicar, sim, entendeu? Fazer alguma das áreas, foda-se, ortopedia, gineco, geriatria, não interessa o que você vai fazer. Lógico, puta, o cara, sei lá, não gosta de nada e tem um tino super legal para administração, gestão e quase que largou a medicina para ser administrador, mas se formou. Pô, faz direto gestão. Porque não adianta, você não vai gostar de fazer as outras coisas e você vai realmente sair na frente até mais rápido, né? Você já perdeu 6 anos, entre aspas, 6 anos da faculdade, pô, já ingressa logo numa gestão mesmo aí, 2 anos de residência e sai pro jogo, né? Agora, todo o resto, ou que está em dúvida, ou que quer seguir uma carreira em Y mesmo, atender, como o André faz, né? Ainda assistência, mas também gestão, ou mesmo que, assim, como quando eu me formei, escolhi ortopedia e fiz ortopedia e quadril, eu nunca imaginei fazer gestão, não imaginei, não era
de verdade, assim, não foi um negócio natural, assim, que eu já tinha mapeado. Foi muito aleatório, vamos chamar assim. Então, eu acho que é importante, sim, você ter uma vivência clínica. Hoje, no meu trabalho, eu fiz ortopedia, mas eu cuido de uro e otorrino também. Eu sinto mais, óbvio, mais dificuldade em fazer gestão do resto, e eu tenho colegas que fazem a gestão local das unidades, do que ortopedia, porque é o que eu aprendi, eu sei. Tem ortopedia, ninguém me engana, ninguém me dobra, entendeu? Eu sei o que está acontecendo, eu consigo determinar algumas coisas, enxergar algumas coisas, nas outras menos. Imagina se eu não tivesse feito nada, e tivesse, eu vou ser gestor aqui. Então, acho importante que você tenha sim, e aí eu não vou falar quantos anos, não dá para saber, 1 ano ou 10 anos. Sim. Enfim, o quanto você achar que é importante para você. Mas eu acho que é importante, sim. Eu não teria feito administração direto, teria feito ortopedia, talvez eu teria feito menos tempo de assistência, entendeu? Eu fiquei de 2011 a 15, 5 anos, consultório, plantão, centro cirúrgico e tal. Talvez eu tivesse feito isso uns 2 anos antes, mas acho que não mudaria minha vida tanto, não. Para. Sabe, Isso. desculpa, Noel, mas eu Vai lá, acho vai lá. uma coisa dessa pergunta que é importante, né? Quando fala do MBA, eu acho que ainda existe um espaço para um curso que eu não conheço no Brasil, que talvez pudesse ser mais curto e mais direto para quem não quer trabalhar com gestão. Eu acho que ainda existe esse gap. Eu não conheço, talvez vou até perguntar para Pará se ele conhece algum. Eu André, sinto que o MBA é um carimbo para você trabalhar com gestão, não necessariamente para você simplesmente crescer. Não sei, vou mandar essa para o Pará de volta. eu tinha esquecido, desculpa, Alê, eu me desmembrei sobre a pergunta, mas essa é importante. E eu até falei isso para você pessoalmente. Eu acho que o MBA é muita coisa. Ele é muito tempo, é muita dedicação, tem que estudar, fazer prova, não sei o que, aprender. É caro, né? Não é barato, é um investimento alto. Para você falar, legal, tem um diplominha aqui, agora eu volto para o meu consultório, ou para o hospital, ou para o ambulatório. Acho que é over. Por outro lado, André tem razão. Eu não conheço. Claro, se procurar no Google, talvez, a gente encontre uns cursos mais rápidos, meio curta duração e tal. Mas eu acho que com uma certa. Aí é desconhecimento mesmo. Eu não procurei por isso, mas talvez sim existe espaço para as escolas montarem cursos meio complementares à formação médica, que é o que eu falei. Se a faculdade não tem, cria um que atraia essa molecada aí que está estudando e o cara faz meio que uma pós junto ali, sabe? Se forma e faz 1 ano de sábado, sabe? Alguma coisa nessa linha. Eu acho que seria um golaço mesmo para que todo mundo se fosse introduzido a esse mundo da gestão da administração em saúde e não fosse um cara meio, tipo, não sei o que acontece, entendeu? Você fala de EBITDA, o cara fala, não tem ideia o que seja. Você fala de indicador KPI, você fala, sabe, esses jargões que, puta, são super clássicos, e o cara não tem ideia do que está acontecendo. Então, acho que sim, tem um caminho para esses cursos rápidos, menores. MBA é uma bala de canhão para matar uma formiga, se o cara não vai trabalhar com isso. E não conheço para falar assim, moçada, indico tal. Não tenho isso na manga hoje, não. Mas acho que vale a pena procurar, sim. Sabe, a gente fala muito de fazer isso do MAG, né? Então a gente fica se autoprovocando o tempo inteiro. No entanto, a gente gosta muito de operar, né? E a gente está gravando à noite, né? Então vai ser difícil a gente organizar, mas fica a provocação aí para o Rafael Léo conseguir se unir aqui com o MAG e a gente criar esse curso. Mas você citou há pouco aqui, para uma frase do tipo: puta, os ortopedistas não conseguem me enganar, mas os uros conseguem. Então, eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu sei que agora estou no mercado financeiro, eu tenho um grande amigo meu pessoal que é de private equity. E ele sempre me fala, brincando, que, tipo, os caras querem ganhar o máximo de dinheiro com o mínimo de risco possível. Isso está em podcasts, não é nada absurdo que eu estou falando, né? É uma manta do mercado financeiro. Se você é ortopedista nunca ouviu isso, abre seu Twitter e segue algum cara do investimento aí, que você vai ver que o cara, ele fala isso, entendeu? E às vezes a gente tem gente que é meio sacerdotal, mas tem gente que não é nem direita nem esquerda, viu, Pará? O cara só quer realmente fazer o bem, usar o melhor material e, pô, ganhar seu dinheirinho ali para levar as crianças para passear, entendeu? Então, uma pergunta de advogados do diabo, né? Como é que você vê os ortopedistas sendo funcionários mesmo, né, desses fundos, que a gente vê nossos amigos do mercado financeiro, às vezes, sendo amassados, né, por pressões e por
cada vez redução de salários. Às vezes o médico ele tem outro tipo de formação, ele tem outro tipo de atuação, né? Não sei se você sofreu um pouco por isso no começo, ou se você sofre. Não, vamos lá. Eu trabalho com esses caras, né? Eu respondo internamente o grupo Não, E a ideia é seja que depois do sincero. podcast possa continuar trabalhando, tá? Não seja um marco, assim. Começou em 2019, depois do podcast. Aí me tirou de eu sair, eu fui trabalhar no podcast muito além do jeito. Mas você acha que, tipo, só tá a gente ouvindo, então ignora o que o André falou e, tipo, abra seu coração, entendeu? Não tem problema. No último episódio, o cara meteu o pau no chefe dele, aconteceu nada, entendeu? Entendi. Então, Imagina. Não, tô brincando. É assim, a empresa, o Pátria compra as empresas, né? Monta umas roles e a gente tem uma empresa aqui embaixo. Eu trabalho com caras do Pátria, né? Os caras de M&A, os caras que fazem as aquisições, mas a gente tem um time corporativo do grupo, não do Pátria. Então, tem essa pressão, óbvio, que vem lá de cima, mas não a pressão diária do cara te cutucando ali, como nos mercados financeiros clássicos, né? Mas não é o seguinte, sim, eu acho que a nossa profissão, o profissional liberal, né? Médico, advogado, dentista, etc., cada um a seu tempo, talvez os advogados lá atrás, há décadas atrás, os dentistas depois e agora a medicina, está migrando para uma coisa menos liberal, menos você por você mesmo, e mais uma questão mesmo de, não vou te chamar de funcionário, porque acaba sendo um prestador de serviço, você tem a sua autonomia de trabalho, tá? Isso, todos os grupos que cuidam de saúde, eles falam, são categóricos, olha, a gente não interfere num protocolo, o cara não pode virar e falar assim, olha, pessoal, é o seguinte, ligamento cruzado agora é só um shaver, entendeu? O cara que é um economista. Poder ele pode. Não. Aí que tá. Só que ele sabe. Assim, uma coisa. Os caras são inteligentíssimos. Eu vejo assim, a molecada que trabalha comigo lá do M&A, time, né? O cara, ele migra assim, ó, ele estava numa empresa de agronegócio discutindo pecuária e insumos agrícolas, aí eles mudam e agora ele está na ortopedia e está falando de shaver de partes moles e de protocolo de prótese de quadril, e depois ele vai para uma outra empresa de infraestrutura e ele fala de concreto e pedágio da rodovia. Então, assim, é uma galera muito inteligente, muito estudiosa, então o cara consegue transitar. Eles sabem que arrebentar o médico, interferir demais no que o cara faz, e veja que eu falei demais, né? Não falei interferir. Então, assim, interferir um pouco no sentido econômico, sim. Mas interferir de que eu falei, não vai usar 2 shavers, usar um shaver só. Né? Ou alguma coisa esdrúxula, não, prótese de quadril não usa componente acetabular. Porra, né? Os caras não entram nesse tanto, e até por isso existem caras como eu, que são médicos, mas fazem gestão, porque aí eu tô lá para frear um pouco esses ímpetos, entendeu? Eu tô lá para falar, moçada, isso não dá. Esse passo aqui vai quebrar. Médico insatisfeito, o cara pede as contas, eu não consigo repor o cara, porque, sei lá, talvez vão pegar uma molecada muito nova, pouco experiente, eu vou ter pior resultado cirúrgico. Pior resultado cirúrgico, eu tenho uma piora dos meus indicadores, pior do indicador, eu perco cliente, perde receita, entendeu? Então, assim, tem um equilíbrio. Não é uma coisa tipo banco, entendeu? Por outro lado, não dá para dizer que todo mundo é um anjo e, não, imagina, se der um resultado negativo esse ano, tudo bem, ano que vem a gente recupera, o mês que vem. Nós temos um orçamento super rígido e é uma batalha mensal para bater o orçamento, entendeu? E lançando mão de estratégia, de novos produtos, novos artifícios, negociações, melhorias, para trazer mais resultado, entendeu? Então, assim, essa balança, ela não fica equilibrada muito fácil, mas a médio e longo prazo ela fica, porque você vai aprendendo, você vai adquirindo empresas novas e pessoas novas vão te ajudando na gestão, você vai aprendendo pra caramba, apanha pra burro, erra pra cacete, mas depois aprende a não errar mais. Os caras falam muito assim, como é que é? R muito, mas corrija rápido, entendeu? Você não pode errar pra caramba e demorar pra corrigir. E nem errar pouquinho, porque, puta, errar pouquinho, você tá arriscando pouquinho, entendeu? Então, eu vejo uma pressão que eu hoje vejo como saudável até, não trabalho num grupo que é uma pressão brutal, acho que os caras enxergam algumas peculiaridades para não ficar interferindo brutalmente na prática médica,
Mas, por outro lado, eu vejo que o mercado, como o André falou, é um trem que já partiu, entendeu? Pula nele e entra logo, sabe? Eu acho que o mercado, sim, na figura de operadora, com hospital, com fornecedor e a gente como clínica / paciente, vai ter que se acertar para as coisas se equilibrarem, os custos não ficarem absurdos, o médico não ser achacado na remuneração, o paciente não ser maltratado e pagar convênio e não receber em troca atendimento. Então, assim, esse equilíbrio ele está acontecendo e alguns players já deram esse passo mais rápido, entendeu? Outros não estão olhando para isso, e aí essa aqui é a magia do negócio, entendeu? Legal, interessante. Respondi? Opa, acho que difícil é esse equilíbrio, né? Como tudo, até no nosso episódio anterior a gente falou sobre questões de saúde, equilíbrio de vida pessoal e profissional. Acho que sempre o equilíbrio é a parte difícil, né, de tudo, seja na parte pessoal, na parte profissional e, no fundo, também um lado de ilusão, né? Acho que o equilíbrio não existe, ele está sempre buscando ele. Uma hora a gente vai para mais e uma hora para menos. Cara, muito legal o papo aqui. E agora a gente vai para um quadro aqui do nosso episódio, do nosso podcast, que é quando a gente pede indicações de livro, podcast, filme para os nossos convidados, a gente compartilha aqui também alguma indicação nossa. Vai primeiro com o André, então. Depois a gente vai para o nosso convidado. Vai lá, André. Eu vou falando que aí, de repente, se não tiver, dá tempo de pensar. Lógico, acho que a indicação que, assim, uma coisa muito legal que o Pará falou é um pouco essa preparação para a vida, né? Essa vida fora do aspecto técnico. Acho que talvez seja um dos grandes diferenciais ali, né? E um livro que eu gostei, é super fácil de ler, é justamente a Experiência Zappos. Tá? Eu acho que ele conta realmente a trajetória da Zappos, que é uma loja de calçados online que se importava muito com a satisfação dos clientes e que criou um pouquinho esse método que a gente coloca 5 estrelas, 4 estrelas em todas as coisas que a gente faz no mundo. E além da loja por si só, né, ela foi comprada pela Amazon, então foi um grupo maior que comprou essa loja menor. Um dos grandes motivos que a Amazon comprou, até pela própria, foi justamente esse sistema de avaliação e internalizar isso, que é o NPS, que hoje em dia é usado para basicamente tudo. Então, acho que é um livro bacana ali, facinho de ler, e que vai te dar umas armas a mais para poder sobreviver nesse novo mercado. Bem, já que elas vão dando dica de como sobreviver no mercado, né? Eu estou lendo um livro que eu não acabei ainda, que chama O Almanaque de Naval, um negócio assim, que é de um pensador, filósofo aí do Twitter, que me recomendaram, e é super legal o livro. Ele dá umas dicas meio viajado, assim, acho que ortopedista dá para abrir bem a cabeça e muito além do gesso. Então, não acabei ainda, aí eu posso recomendar com veemência, mas abre bem a cabeça, as diquinhas são bem legais. Vamos lá. Cara, eu acabo lendo pouco livros técnicos de gestão, e não porque eu não goste, mas, puta, às vezes por tempo, às vezes por querer dar uma desligada na cabeça, sabe? E eu falei sobre hobbies, né? Então, assim, eu gosto de política como P maiúsculo, né? O assunto política me interessa. Eu já fui filiado ao Partido Novo, depois eu saí. E no Novo eu conheci o Roberto Mota, que é um cara que foi fundador do Novo, um cara que idealizou o partido, o desenho do partido. E ele é do Rio de Janeiro, aí acabou tendo problemas lá, saiu do partido. E ele tem algumas obras bem legais, assim, livros fáceis de ler. Ele tem um livro chamado Inocentes do Leblon, que é um livro que conta a história do partido e tal. Tem outros também, agora fugiu o nome do primeiro que ele fez, tem até na minha estante aqui, mas depois eu posso ver aqui e falo. Mas é um livro, assim, uma história, entendeu? A história fala um pouco de política, mas, lógico, pela ótica dele. Mas como eu gosto muito dele, hoje ele é comentarista da Jovem Pan, não sei se vocês acompanham a Jovem Pan, mas ele é um dos caras que entra em vários programas da Jovem Pan, e é um cara bem comedido, assim, não é um cara... É um cara inteligentíssimo, gosto muito dele. É um cara que me ajudou lá atrás, então eu gosto da leitura dele, acompanhar o trabalho dele. Podcast, não é bem um podcast, é um canal do YouTube, que é um canal do Rica Perrone, que é um cara que fala de futebol, ele é São Paulino, ele tem quase a minha idade, então eu me identifico pra cacete com o cara. E é um cara que, porra, sabe esses caras que às vezes você vê o cara falar, você fala, porra, ele falou o que eu penso, eu assino embaixo. Então, porra, esse cara, você ouve o cara lá, você vai saber o que eu tô pensando dos assuntos, porque é muito parecido com o que eu penso.
E acho que um filme que eu acho legal demais, se não me engano, ele chama em português Fome de Vencer, eu acho, que é a história do McDonald's, que é o Michael Keaton, que já fez Batman. Ele é um vendedor de batedeira de sorvete e ele, porra, mascatão, assim, viaja aos Estados Unidos, aquele interiorzão, Kentucky, aqueles estados que a gente não conhece direito o que acontece lá. E o cara vai vender, e ele conhece o McDonald's, que era uma lanchonete, dois irmãos, os irmãos, né, McDonald's, e os caras têm um sistema, cara, e tem uma cena classiquíssima, que os caras passam até no MBA da gente, de processos, que ele desenha numa quadra de tênis como é que seria o fluxo, né, de pegar o pão, fritar a carne, colocar o pix, ketchup e tal, e aí sai lanche em 30 segundos, e era um negócio que ninguém tinha no mundo, né? E o cara fica apaixonado por esse modelo e vai para cima dos caras até fazer negócio. Ele tem todo um desenrolar da história, a história é verídica. Tem no Netflix, ou saiu agora há pouco, mas eu assisti lá atrás e depois assisti agora no Netflix. Então, cara, como processo e como história de um gigante, né, do mercado aí, que é o McDonald's, eu acho um baita filme legal, assim. Então, minhas indicações não são técnicas de gestão, são mais hobbies aí. Para quem quiser dar uma quebrada nesse assunto. A ideia é essa. A minha indicação de hoje é um podcast que eu descobri recentemente, que chama Founders, que é um podcast sobre fundadores. Eu vi 2 episódios, na verdade, que eu descobri bem recentemente, que eu gostei bastante. Um é sobre o Michael Jordan. Não é que ele entrevista o Michael Jordan, mas o cara vai atrás da vida inteira do cara, lê as biografias autorizadas, biografias não autorizadas, vê o Last Dance, que a gente já falou algumas vezes aqui no episódio, e meio que dá uma juntada em toda a história do Michael Jordan, e realmente ele é um cara muito excepcional, assim, é muito interessante ouvir a história dele. E o outro que eu tô terminando de ouvir é um episódio que os episódios são longos, é quase 1h30, assim, de episódio. Ele conta sobre os textos do Paul Graham. O Paul Graham é um dos fundadores da Y Combinator. Então, a Y Combinator, para quem não conhece, é uma das maiores aceleradoras de startups lá do Vale do Silício. Já saiu empresas gigantescas de lá, tipo Dropbox, Airbnb, com certeza. E o fundador é um cara que é meio um mago, assim, do empreendedorismo lá do Vale do Silício. E ele tem realmente... Ele postava desde antigamente, na época de blog, aí, nos textos dele, chama Paul Graham's Essays. E ele fez meio com um resumão, falou de algum desses aspectos. É bem interessante. Recomendo para vocês e ainda vou ouvir mais episódios. Imagino que os outros devem ser bons. Eu estou gostando bastante. É isso aí. Pará, infelizmente estamos chegando no final aqui. Obrigado por estar aqui com a gente. Esse episódio super interessante. Acho que vai ser muito legal. A gente recebe muito, assim, infelizmente hoje em dia muitos ouvintes vêm trocar ideia com a gente, sugerir episódios e tal. E muita gente quer falar de gestão, entender mais sobre gestão. Então, acho que a história é espetacular e é muito legal para quem realmente quer ir para esse lado ter. Eu acredito muito no modelo, na coisa role model, alguém que você olha para cima, assim, com certeza, acho que para quem na ortopedia quer seguir esse caminho, você com certeza é um modelo. Aqui, antes de encerrar, eu queria passar para você alguma consideração final para o pessoal aí, e depois a gente já encerra. Puta, Lê, é um prazer estar com vocês, assim, entre amigos mesmo. Enfim, gosto dessas conversas. Já participei de outros, como eu falei. Participei de um HackMed, né, com você, que você estava mediando. Foi super legal também com o pessoal meio com o meu perfil que fez isso, né, que é médico, mas que saiu da assistência. Cara, eu sou um cara super acessível, tenho um Instagram pessoal, assim, nada muito tal, tenho meu celular, então, se a turma que procurar vocês aí com perguntas ou querendo bater papo, pode me colocar à disposição. Eu vou estar no Congresso de Ortopedia agora, né, o CBOT nosso, que é em Florianópolis, de quinta, né, dia 24 até sábado, né, 26. Eu vou estar lá quinta e sexta, eu vou para o Congresso, vou ficar circulando lá, batendo papo, vou dar uma prospectada, né, em algumas clínicas aí do Brasil que queiram trabalhar conosco, entrar no nosso time, mas vou estar lá com os amigos, tem jantar do IoT lá, então também tô por lá. Então, assim, se a turma quiser, quem tiver por lá, quiser bater papo, tomar café lá, eu estou à disposição. E outras vezes que vocês quiserem, enfim, continuar a conversa, faltou pergunta, cabe mais aí uma meia horinha, 40 minutos de prosa aí, eu estou super à disposição de vocês. Boa, com certeza, sempre cabe, eu tenho certeza. É isso aí, então. Obrigado, Pará. Obrigado, Noel. Obrigado, André. Obrigado, Matheus. Obrigado a você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. É isso aí. Até a próxima, que a gente vai trazer mais um convidado, uma convidada, de repente só a gente aqui mesmo trocando ideia, para a gente seguir conhecendo mais aí do mundo da ortopedia no Brasil e no mundo. Um grande abraço e até a próxima.